cooperativismo representa atualmente uma das formas mais eficazes de organizar o processo produtivo. A grande vantagem do cooperativismo é que ele faz com que o fraco fique forte. E, por trabalhar a coletividade, aquela pessoa que individualmente seria fraca, ela passa a ficar forte em função de que agora ela está com outras pessoas buscando o mesmo objetivo, que é organizar o processo produtivo. Na Europa, a cooperativa tem todo um histórico que ajudou a desenvolver diversos segmentos da economia, fazendo com que pequenas empresas surjam, cresçam, gerando emprego e renda. Por isso, e em função da importância desse tema, e que nesta edição do Zona de Desenvolvimento nós estamos abordando o cooperativismo. E te convidamos a acompanhar os detalhes a seguir. Cooperativismo é um modelo de organização socioeconômica baseado na colaboração entre indivíduos do mesmo grupo. Fundamenta-se nos princípios de igualdade, democracia e coletividade. Assim, busca desenvolver o potencial participativo de indivíduos que compartilham dos mesmos interesses. Nos últimos 3 anos, mais de 69 cooperativas foram instituídas no Amazonas. O número representa o maior dos empreendedores da região. O cooperativismo se insere em atividades como agropecuária, financiamento, transportes e educação. Entre as diretrizes que norteiam o programa cooperativista estão a adesão voluntária, gestão democrática e participação econômica entre os membros. O foco é a prosperidade coletiva e não individual. O cooperativismo possibilita novos meios de desenvolvimento, frente às oscilações do sistema econômico. O cooperativismo é uma ferramenta, é uma organização social com fins econômicos. As cooperativas são ferramentas que as pessoas encontraram, foi uma forma que as pessoas encontraram para acessar mercado de forma mais competitiva, ou seja, juntando os seus custos, né, juntando a sua produção para conseguir escala e maior poder de barganha. Então hoje as cooperativas têm uma representação muito forte no Brasil e muito forte no mundo, né? E é uma empresa de propriedade coletiva. Ela tem que atuar como uma empresa, não é instituição filantrópica, não tem fins somente sociais, ela tem fins econômicos. E o cooperativismo, então, serve como uma ferramenta de inclusão social. E para abordar para você uma das cooperativas de transporte, conforme dissemos há pouco, nós estamos aqui exatamente em um evento importante da Copertame, que envolve a cooperativa de transporte de mototaxistas. Nós vamos conversar com o Orlando Bindar, que preside hoje a Copertame. Orlando, temos muita satisfação em conversar com você aqui em nosso programa Zona de Desenvolvimento. Bom, muito obrigado, porque vocês estão dando essa ênfase em cima de cooperativas e nós estamos prontos para qualquer pergunta. Orlando, por que vocês se associaram em cooperativa? Por que procurar a OCB? Bom, de início a gente estava tendo um pouco de problema com os associados, em termos de... Antigamente era associação, nós passamos a fazer cooperativa por quê? Porque cooperativa todos são donos do negócio, é uma empresa. Então os benefícios são mais fáceis para nós. Agora, Orlando, eu fico satisfeito com uma coisa, porque nós vivemos em um ambiente competitivo, onde não há mais espaço para amadorismo. Você tem que ser profissional naquilo que você faz. E eu entendo que buscar a OCB significa você estar preocupado com essa ação profissional para o teu cliente, né? Afinal de contas, você está transportando vida. Você está transportando pais de família, pessoas que precisam retornar para casa com segurança. Com relação à OCB, em que ela te ajuda na profissionalização desse serviço que você presta para a comunidade? Bom, nós procuramos a OCB porque, exemplo, é um sindicato de cooperativas e eles prestam um curso para a gente para saber o que é uma cooperativa. Ninguém vai entrar, exemplo, no negócio como se fosse um cego em tiroteio. A gente vai saber em que a gente vai entrar. Então, a OCB para nós, digo assim, em termos de dar cursos, prestar cursos, e explicar para eles, isso daí abrir o entendimento de cada um. Todo mundo gostou. E você tem conversado com cada um dos membros. Eles precisam ter consciência do seguinte: eu preciso melhorar o nível de serviço, ou seja, a Copertame, ela precisa se manter viva no mercado, e para se manter viva no mercado ela precisa de cliente. E o cliente em Manaus, cada vez mais ele se torna exigente, ele quer um nível de serviço melhor, ele quer preço reduzido, ok? E essa consciência, você percebe que está sendo bem trabalhada em cada um dos membros da Copertame?
A gente, de início, estava tendo um pouco eu digo assim, de imaturidade em cada um, mas a gente está conversando de um por um, né? Está explicando que a qualidade dos nossos serviços, dentro da padronização, do jeito que a cidade está pedindo, uma organização e, exemplo, nossos poderes ainda não deram esse tipo de organização, a cooperativa ela tem como fazer. Então, cada um, como é dono do negócio, vai tratar do seu negócio, ou seja, vai colocar um serviço melhor, vai pintar a sua moto, ou seja, vai organizar a sua moto com capacete novo, prestando serviço melhor. Então, eles estão achando isso maravilhoso. Isso que é mais importante para nós. E até uma coisa interessante, Orlando, que precisa ficar bem claro, é que nós temos trabalhado com uma meta muito clara de satisfazer o cliente. Mas eu acho isso pouco. A questão é como fidelizar o cliente. Tá vendo? Como é que tu vais fidelizar o cliente? E para fidelizar o cliente significa você ter um trabalho constante de manter esse cliente satisfeito. Então veja, como você vai dirigir? Porque muitos segmentos da comunidade já veem assim o mototaxista ou quem dirige moto de uma certa forma precisando de mais educação porque muitas vezes costura o trânsito, etc. Então você observa que cada pessoa, quando está fardado com a farda, ela deixa de ser. Então, se eu tenho aqui o mototaxista João Pedro, quando ele está trabalhando com esta farda, ele não é o João Pedro, ele é um membro de uma cooperativa, portanto, ele está carregando uma marca. A responsabilidade dele aumenta, não é? Então, é essa consciência que eu quero deixar claro para você, levar para cada cooperado, até porque Manaus é uma cidade luz, Manaus é uma cidade que tem os holofotes internacionais. Nós temos aí a Copa, nós estamos sediando geralmente eventos internacionais e o serviço do mototaxista está inserido nesse contexto. Logo, esse é um apelo muito forte que a gente faz no sentido da educação do mototaxista em relação ao comunitário, né? Então, todas essas questões estão sendo trabalhadas. Todas as questões, principalmente que a gente também está visando a Copa. A Copa para nós, hoje, exemplo, o ano que vem eles têm que decidir se vai legalizar ou não, ou seja, a gente vai ter que preparar, mesmo a gente não conseguindo sair dessas áreas onde estão falando que vai ser limitado. Ou seja, quando o turista descer para cá, para a Zona Leste, Zona Norte ou para as outras zonas, como é que vai ser liberada, a gente vai ter que organizar o nosso pessoal fazendo curso de inglês para poder também a gente prestar serviço também para eles. Então isso aí a gente vai procurar o CB também no tempo certo para poder a gente prestar esse serviço, porque mototáxi são pais de família, tem pessoas aqui que são formadas, mas não tiveram condições de ter o trabalho lá fora e procurar o mototáxi como, eu estou dizendo, digamos, a saída do problema. Então o mototáxi hoje, digamos, ele é respeitado, porque nós temos outro tipo de mentalidade. Então esse tipo de mentalidade que as cooperativas estão passando, principalmente a nossa ordem aqui, prestar um serviço de boa qualidade. Então isso aí vai ter o inglês, o espanhol, a gente vai tentar fazer o máximo possível pelos nossos associados e pelos clientes também. E a grande questão é que esse ganho ele vai transpor a Copa, ou seja, depois que a Copa é um evento que tem um tempo limitado. Acabou a Copa, fica uma comunidade de profissionais bem educados, portanto, mantendo o nível de serviço e assim criando um alicerce forte no meio social. Nós torcemos para que isso aconteça, então. Bom, a gente diz, a Copa do Mundo vem para cá e qualquer país que ela passou, ela sempre deixou coisas boas. E a gente crê o seguinte, isso aí é uma qualificação para os nossos associados, ou seja, é um treinamento, ou seja, a gente é obrigado a estudar. Um exemplo, eu era um homem que só tinha o 2º grau e agora, eu já vou fazer o vestibular porque a cooperativa precisa que eu seja um advogado para poder a gente defender as nossas causas. Então eu já vou entrar na faculdade e já vou começar, já vou começar a me atualizar nos estudos para poder chegar lá. Desejamos então muito sucesso para as atividades de vocês e que cada vez elas se tornem mais profissional ainda. E para você conhecer mais a respeito do dia a dia, da rotina de um profissional que trabalha como mototaxista, nós vamos conversar agora com alguém que realmente atua no mercado, que é o Ângelo. Ângelo, me diz uma coisa, para ser mototaxista, qual é o perfil? O que precisa ter em termos de capacidade, em termos de idade, escolaridade, etc. Perfeito. Hoje, atualmente, nós podemos ver que para ser mototáxi qualquer um pode ser, mas para ser cooperado, de fato e verdade, com que essa categoria ela venha a ter peso hoje na cidade, a cooperativa ela exige com que o cooperado venha ter 21 anos de idade, certo? E esse cooperado tenha 2 anos de CNH, para com isso ele venha a fazer o curso de certificado junto ao Detran. Perfeito? Contudo, ele vai ter uma credibilidade junto aos órgãos competentes, porque ele vai estar registrado com esse curso no certificado dele. Em qualquer lugar no Brasil, aonde ele chegar, vem a CNH dele, que ele vai retirar, e dá lá, apto para transporte remunerado,
como mototaxista. Perfeito? E também tem o curso de cooperativismo, que é onde ele entende o que é o cooperativismo. E para você ficar, enfim, conhecer um pouco mais dessa realidade, não é só o homem não que faz parte dessa atividade, a mulher também está ocupando cada vez mais o espaço em nossa sociedade, tanto que nós estamos aqui com a Elina, né, que também trabalha nessa área. E eu pergunto para você o seguinte: como é que você, ser mulher, atuar nessa área? Você vê muita rejeição? As pessoas não têm nenhuma rejeição com relação a usar o teu serviço? Não, eu não encontro rejeição, ao contrário, as pessoas até, inclusive mulheres, se sentem mais tranquilas, entendeu? Elas acham que a mulher ela é mais cuidadosa em termos de fazer o transporte. Então nós ficamos satisfeitos e desejamos a você muito sucesso no desempenho da tua atividade. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade que a Amazon Sat tem dado para o mototaxista em si, para a cooperativa, para que as pessoas possam entender na cidade que existe uma equipe que trabalha com seriedade. E na hora de escolher para pegar, eles têm um pouco de consciência também. Então, conforme você pode perceber, a cooperativa é um segmento da sociedade que permite a organização da classe trabalhadora para buscar oferecer novos serviços e cada vez mais está crescendo. Só na Coopertame são mais de 400 pessoas que participam hoje da cooperativa, ok? E é por essa importância desse tema que nós te convidamos a assistir no próximo bloco outras informações a respeito da organização cooperativa na área de transporte.